Vamos agora para a nossa aula de geografia, na página 158 e 159, na imagem de abertura de vocês. Vejam aí, o que é que a gente consegue observar aí? Primeiro, qual é o nosso conteúdo? A água que abastece as cidades. O que as crianças estão assistindo? Olhem a imagem no livro de vocês, se vocês não conseguirem olhar para cá. Olhem no livro de vocês, o que é que as crianças estão assistindo? A gente observa que elas estão assistindo algum conteúdo sobre a água, né? Outra pergunta, o que o menino está fazendo? Esse menino está fazendo o que aqui dessa outra página 159? Escovando os dentes. O que houve com a água da banheira? Ele não percebeu, então ele ligou a banheira, foi escovar o dente e o que aconteceu? O banheiro começou a ficar todo encharcado, não foi? Que relação podemos estabelecer entre as situações presentes nas imagens? Então, se a gente observar essa imagem aí, o que é que a gente consegue entender? A gente consegue compreender que esses dois meninos aqui dessa imagem estão assistindo algo referente à água, né, sobre economia de água, e estão preocupados. Já esse outro menino aqui ao lado, ele não está nem um pouco preocupado com a relação de abastecimento de água, né, consumo de água. Na página 160 nós temos: a água é um recurso fundamental para as nossas vidas. O futuro do nosso planeta depende da forma como consumimos e poupamos esse recurso. Você sabe o que significa racionamento de água? Racionamento, gente, é uma economia da água, né? Coloque aí, vamos fazer um resumo. Racionamento é o que? Economia. Economizar. Economizar a água. Como isso acontece? Em Simão Dias existem alguns racionamentos, né, que a DESO estipula, por exemplo, tais dias terão água nessa comunidade, tais dias nessa outra, e assim sucessivamente, tá certo? A água que abastece as cidades. No bimestre anterior, você estudou alguns aspectos da água e como ela chega às nossas casas, não foi, lindo? Como que a água chega até a nossa casa? Vocês aprenderam. Mas você sabia que o abastecimento das cidades não é uma prática recente em nossa história? Vocês sabiam que antigamente não tinha esse abastecimento de água, as pessoas iam até os rios mesmo com baldes e tudo, né? Antigamente, as cidades eram construídas próximos aos rios e para que a água chegasse até essas cidades, foi preciso construir algumas estruturas. Assim surgiram os aquedutos. Vejam aí abaixo o que é um aqueduto. Aquedutos são construções antigas que foram responsáveis, deixa eu colocar aqui, olha aí. Então, aquedutos eram construções antigas que foram responsáveis por levar a água de um local para o outro. Então, essa trilhazinha aqui acima, ela levava a água de um local para o outro. Eles foram construídos por diferentes civilizações, mas o mais famoso foram os aquedutos romanos. Apesar de terem sido construídos há muito tempo, os aquedutos ainda estão presentes em diferentes paisagens do mundo e servem até mesmo como pontos de visitação turística. Então, hoje em dia, tem um aqueduto nos Arcos da Lapa, construído na cidade do Rio de Janeiro. Aí abaixo tem. Então, aí em cima passavam, gente, a água, que era feito esse espaço aí para que a água chegasse até a população, né? Na página 161 tem assim: a preocupação humana, porém, não se limitou à construção de estruturas para captar a água e a abastecer as cidades. Faz muito tempo que as pessoas começaram a se preocupar também com a qualidade da água, pois perceberam que, se não a tratassem, poderia ficar doentes. Então, se a água não fosse tratada, né, se a água não fosse limpa, eles ficavam doentes. Eles começaram a perceber isso, que não era só pegar a água do rio, levar para casa, beber. Eles foram percebendo que as pessoas ficavam doentes, então começaram a ter esse cuidado. Apesar de a água ser um elemento essencial para a nossa vida, ela não pode ser consumida sem os devidos cuidados.
Existem cidades que têm fontes de água abertas ao público, porém, algumas não são consumidas devido à qualidade da água. Faça uma pesquisa na internet e verifique se a sua cidade tem fontes de água. Se houver alguma fonte, procure informações sobre a qualidade dessa água e se ela pode ser consumida ou não. Registre as respostas em seu caderno. Essa partezinha aqui, gente, vocês não vão precisar fazer não, tá? Tratar a água é preciso não, gente, é essencial, né? Vocês não vão até um rio e bebam água, né, diretamente não, viu? Porque hoje em dia não podem mais, né? Infelizmente, algumas pessoas, elas descartam lixo nos rios e aí os animais morrem e aqui aquele feto daqueles animais, aqueles restos daqueles animais acabam poluindo a água e se a gente bebe essa água diretamente, a gente pode ficar doente, viu? O crescimento das cidades e os diversos impactos ambientais causados por esse crescimento reduziram a capacidade natural de purificação das águas. Como eu acabei de falar, as águas eram muito limpas, porém, né, as pessoas mesmo foram destruindo o meio ambiente. Então, o desmatamento, a produção do lixo, aqui embaixo, o desmatamento, a produção de lixo, o esgoto, a exploração de recursos naturais são fatores que contribuíram para essa redução. Nas cidades, a preocupação com o consumo de água de boa qualidade se tornou cada vez maior, criando a necessidade de desenvolvimento de métodos de coleta, tratamento e distribuição da água. Algo que vocês já sabem, a água só pode ser consumida filtrada ou fervida. Sistema de abastecimento de água. Os reservatórios naturais de água mais utilizados na captação de água para o consumo humano são os rios, os lagos e os reservatórios de água subterrânea. O manancial pode ser definido como a fonte de água. A água é retirada. Já a captação, como o próprio nome sugere, é o ato de extrair água de um manancial e isso pode ocorrer de diferentes maneiras. Então, o que é um manancial? É uma fonte de água, gente, né? Fonte de onde a água é retirada. Então, manancial é onde a água está vindo, é água pura, né? Onde ela sai daquele local puro. Ah, tia, mas a senhora disse que não existe rios com águas limpas. Realmente não existe. Mas existe o manancial, que é de onde a água está surgindo. Ali sim ela está saindo pura. Já a captação, como o próprio nome sugere, é extrair. Você vai captar, então, ou seja, você vai retirar. Então, esse nome se dá o quê? Captação. Na página 162 tem assim: o manancial. Essa parte já lemos, já? Já. Tem assim: complete a cruzadinha com as palavras que estão em destaque. Vamos lá? No texto, na sequência. Mananciais são todas as fontes de água superficiais ou subterrâneas que podem ser usadas para o abastecimento público. Então, aqui nessa cruzadinha, quais são as palavras que vão se encaixar? Aqui na horizontal já está o nome abastecimento. Nesse daqui, qual palavrinha que nós iremos colocar? Deixa eu ajudar vocês. Mananciais. Vamos lá. Primeira, M, A, já tem o A, né? Mananciais. Na do meio vai ficar o quê? Superficiais. E por último, penúltimo, subterrâneas. Dois R's. E tem uma na horizontal, né? Qual vai ser? Água. Água. Façam aí a cruzadinha, completem direitinho, tá? E aí abaixo tem assim: devido à crescente contaminação de nossos mananciais por poluentes, a necessidade de tratamento de água é cada vez maior.
Por isso, as centrais de tratamento são muitos pontos importantes no sistema de abastecimento, né? Existem aqueles mananciais em que a água sai cristalina. Só que já estão existindo alguns mananciais que a água está sendo poluída. Olhem que algo muito sério e grave, né? As pessoas muitas não têm respeito mesmo com a natureza, gente. Se a gente destrói a natureza, isso também prejudica a nós, né? Ainda bem que existem muitas pessoas boas e pessoas que pensam nesse cuidado com a água, né? Não existe só pessoas que estão destruindo não, viu, gente? Tem muita gente aí, por exemplo, onde tem um manancial, eles estão ali cuidando, colocam uma fiscalização mesmo de governo, certo? Para poder fiscalizar. Então, não existe só pessoas que destroem, existem pessoas que ajudam também, tá bom? Então, aqui fica a minha aula e até amanhã.